Na questão 3 e na questão 4 é apresentado o conceito de funções marginais, que são funções bastante utilizadas dentro do contexto da teoria econômica, certo? Então, no item 3, na questão 3, a gente tem uma função custo quadrática e é pedido para a gente para calcular o custo marginal e o custo marginal no ponto x igual a 10. Primeiro, só relembrando que o custo marginal de x nada mais é do que c' de x. Quem é c' de x? É a derivada da minha função custo, certo? Então, no item A, bem simples, a gente vai calcular esse custo marginal, que é igual à derivada do custo, e aplicar as regras de derivação na nossa função, certo? Então, aqui a gente vai descer o expoente, interagir com a constante, então vai ficar 0,2x, porque eu subtraí 1 do expoente. A derivada do segundo termo é 5, e a derivada do terceiro termo é 0, porque o terceiro termo da função é uma constante. Então, esse é o nosso resultado, certo? No item B, está pedindo para calcular o custo marginal em x igual a 10. Então, o nosso esforço agora é pegar a função custo marginal e fazer x igual a 10, certo? Então, o custo marginal para x igual a 10, ele vai ser igual a 0,2 que multiplica 10, que é 2, mais 5, que é igual a 7, ok? Só que a gente tem que lembrar qual é a ideia dessas funções marginais e qual é a análise que a gente faz nesse contexto. A gente viu na aula de definição de derivada que a função derivada ela é uma aproximação de uma taxa de variação, certo? Então, a gente pode escrever o seguinte, que o custo marginal de x é igual aproximadamente à variação do custo dividido pela variação nas unidades produzidas aqui que a gente está representando como x. Só que essa nossa análise marginal aqui, a gente vai supor que o nosso denominador é igual a 1, ou seja, é uma variação unitária. Então, quando eu estou calculando o custo marginal para x igual a 10, o que é que eu estou calculando? Eu estou calculando o custo marginal, certo? De produzir uma unidade adicional. É isso que essa variação aqui está querendo dizer para a gente. Eu quero saber se eu passar da produção de x igual a 10 para x igual a 11, quanto que vai aumentar o meu custo. É essa a ideia, certo? Então, em resumo, a gente tem que o custo marginal, certo, é igual aproximadamente à variação do custo, já que a nossa variação em x ela é igual a 1. E essa variação do custo, ela é igual o custo de x mais 1 menos o custo de x, que é a definição de variação, certo? Então vamos observar se esses valores são aproximadamente iguais. Utilizando a função custo marginal, a gente já observou que esse valor é igual a 7. Agora, se a gente fizer apenas essa parcela aqui, a gente vai ter o quê? Que a variação do custo é igual ao custo de 10 mais 1 menos o custo de 10. Quando for calculado esse custo aqui, a gente vai ter um valor de 267,1. E quando vocês calcularem aqui o custo de x igual a 10, a gente vai ter 260, que é igual a essa diferença aqui, 267,1 menos 260, é igual a 7,1, que é igual aproximadamente o que a gente havia calculado com a função custo marginal, certo? Então, a gente sempre que calcular o custo marginal em algum ponto, a gente está calculando o custo de produzir uma unidade
adicional sem a necessidade de fazer a variação no custo. Por que que isso é mais interessante? Por que que é mais interessante utilizar a função custo marginal? Ora, note que a função custo ela é uma função quadrática e a função custo marginal é uma função de primeiro grau, uma função linear. Então, é muito mais fácil lidar com uma função linear do que com uma função quadrática. Então, a gente consegue ter uma facilitada nos cálculos. Na questão 4, a gente tem o seguinte, ó, se a função de demanda for P igual a 20 menos 2x, obtém a receita marginal. Então, a gente deve recordar que a definição aqui de receita para a gente é preço vezes quantidade. Note que a função receita ela não foi dada diretamente, mas a gente tem a função preço aqui designada. Então, para fazer essa questão, primeiro a gente monta a função receita. Então, no lugar do P, eu estou substituindo por 20 menos 2x, que multiplica x. Então, aqui a função receita vai ser 20x menos 2x ao quadrado. Quem vai ser a minha receita marginal? É exatamente a função derivada da minha função receita, R' de x, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, que a receita marginal é igual à derivada do primeiro termo, que é 20, menos a derivada aqui do segundo, que vai ser 4x, correto? Então, a partir daqui, a gente também poderia fazer o cálculo de receitas marginais em pontos específicos. Eu posso calcular a receita marginal para x igual a 2, a 3, a 4 e assim sucessivamente, lembrando que é a mesma ideia anterior, né? A receita marginal de x, ela é igual aproximadamente à variação na receita, dada uma variação nas unidades produzidas. Lembrando que aqui a gente vai considerar, na nossa análise marginal, que ΔX, a variação em x, é igual a 1, certo? Então, a receita marginal de x, ela é igual aproximadamente à variação na receita, que é exatamente a receita de x mais 1 menos a receita de x. Ou seja, eu estou vendo quanto a receita vai variar quando eu produzir uma unidade adicional a partir do ponto que eu estou interessado em estudar, ok? Então vocês podem brincar aí e tentar fazer essas interpretações.